Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa playlist de termologia. Nessa videoaula vamos estudar o comportamento anômalo da água. Sem mais delongas, siga o mestre e vamos para a aula. Vamos começar analisando a água na sua fase sólida. Nesta fase, a água é formada por estruturas cristalinas, ou seja, a água é formada por rentículos cristalinos. Observe que nesta fase a água ela é formada por rentículos cristalinos e automaticamente é gerado espaços vazios, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Esses espaços vazios são chamados de espaços intermoleculares, certo? É interessante você entender como funciona a formação da água no estado sólido, porque a água na sua fase líquida, o que é que acontece? Quando o gelo se funde, rompe-se as pontes de hidrogênio, que formam lá os rentículos cristalinos, e as moléculas estão agora mais livres, podendo ocupar aqueles espaços vazios. Então, o que é que acontece? Isso vai acarretar na diminuição do volume, certo? E o contrário também é válido. Quando a água está na fase líquida e vai se transformar para a fase sólida, ela acaba se expandindo. Vocês já devem ter observado que quando coloca, sei lá, uma garrafa PET cheia de água dentro do congelador, se ela estiver totalmente cheia de água, colocar no congelador e essa água congelar, a garrafa simplesmente estoura, explode, porque a água vai se expandir nesse momento, porque ela vai formar cristais, e aí esses cristais, nesses rentículos cristalinos, vai ter espaços vazios, então ela vai ocupar mais espaço do que deveria, certo? Esse é o princípio aí do comportamento anômalo da água. Agora, isso vai acarretar algumas coisinhas, né? Nessa fase líquida, como vocês podem observar aqui, temos aqui a fase sólida, que está com um certo espaçamento. Imediatamente, quando ela se transforma na fase líquida, acontece, essa agitação das moléculas, e aí ela vai começar a ocupar aqueles espaços vazios que estavam nos rentículos cristalinos, tá bom? E aí ela vai ocupar um volume menor. E aí existe, esse é o princípio fundamental do comportamento anômalo da água, no comportamento anormal da água. Vamos analisar o que acontece na fase sólida inicialmente. Se eu tenho a água na sua fase sólida, ou seja, gelo, e começa a aumentar a sua temperatura, veja que aqui é o gráfico volume, temperatura. Se eu começo a aumentar a temperatura desse sólido, ele vai começar o quê? A se dilatar. Então, vai acontecer aqui, com o aumento de temperatura, vai acontecer a dilatação do gelo, ou seja, o volume vai aumentar. Pelo roteiro normal que a gente vinha estudando nas aulas anteriores, se eu continuar aumentando a temperatura, o volume era para estar aumentando. Só que na água acontece um comportamento anormal. Mais especificamente, atenção, entre 0 e 4 graus. O comportamento anormal da água acontece entre 0 graus e 4 graus Celsius, certo? E aí o que é que vai acontecer? Nesse ponto aqui, que é o ponto de fusão, em 0 graus Celsius, onde o gelo começa a se transformar em água, o volume vai diminuir. Por que o volume vai diminuir? Por conta das quebras de ponte de hidrogênio, que o líquido vai começar a ocupar aqueles espaços vazios que a gente viu no slide anterior. Então, observe como é que fica o gráfico. De 0 a 4 graus, vai acontecer uma diminuição do volume. Com o aumento de temperatura, acontece a diminuição do volume, que não é normal, porque a gente estudou nas aulas anteriores que a maioria das substâncias, quando eu aumento a temperatura, aumenta o seu volume pela dilatação. A água tem um comportamento diferente. Esse comportamento diferente acontece só em 0 e 4 graus Celsius, certo?
acontece a diminuição do volume. A partir de 4 graus Celsius, não. Aí segue o roteiro normal. Na medida que eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Tá bom? Bem, além de analisar o volume da água, é interessante a gente relacionar o volume com a densidade. Vocês sabem que a densidade que eu estou representando por essa letra grega μ é massa sobre volume. E, obviamente, o volume e a densidade têm uma relação inversa. Ou seja, atenção nessa frase. Volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais. O que é que isso quer dizer? Quando eu aumento o volume, a sua densidade diminui. E quando eu aumento a densidade, o volume diminui. Ou seja, quando uma sobe, a outra desce. Quando uma desce, a outra sobe. São grandezas inversamente proporcionais. Isso é importante de ser analisado pelo seguinte fato. Vamos focar nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 4 graus Celsius, que é onde o comportamento é anormal. Nesse caso, se eu pegar de 0 para 4 graus, o que acontece com o volume? O volume diminui. Diminui de uma forma que em 4 graus Celsius, o seu volume é um volume mínimo. Tá certo? Se isso acontece com o volume, a densidade, por sua vez, se eu for de 0 graus para 4 graus, o que é que vai acontecer com a densidade? Se o volume está diminuindo, a densidade está aumentando. Então, em 4 graus Celsius, essa densidade vai ser o quê? O contrário de mínimo é o máximo. A densidade vai ser máxima. Certo? Professor, o que acontece depois de 4 graus Celsius? Aí segue aquele roteiro que vocês estão acostumados. Depois de 4 graus Celsius, o volume vai aumentando e a densidade vai diminuindo, que é o roteiro normal, né? A água vai se dilatando. Repetindo, o comportamento anormal da água acontece simplesmente nesse intervalo aqui de 0 e 4 graus Celsius. Ok? E aí eu estou destacando que aí vai ser o volume mínimo. Então, a 4 graus Celsius, a mesma massa M de água líquida apresenta o volume mínimo e, consequentemente, a máxima densidade absoluta. Tranquilo? Além disso, para fixar mesmo, eu ainda vou trazer esses dois gráficos aqui comparativos para você. Nestes dois gráficos comparativos, o que é que eu estou colocando aqui? Estou colocando o gráfico volume, certo? Estou colocando o gráfico volume em função da temperatura. Veja, volume em função da temperatura, que é o mesmo gráfico que a gente vê, que tem aqui, ó, o volume mínimo. Consequentemente, aqui a densidade, que ali eu representei por μ, né? Densidade e temperatura. Estou representando por θ. Tranquilo? O que é que vai acontecer? Ó, vê. Entre 0 e 4 graus, o volume que diminui. Então, entre 0 e 4 graus, a densidade o que? Aumenta. É o inverso. Nesse ponto de 0 graus, o volume é o que? Mínimo. Nesse ponto de 4 graus, a densidade é o que? Máxima. Depois de 4 graus, aumentando a temperatura, ó, o que é que vai acontecer? O volume aumenta. E aqui a densidade diminui. Certo? Então, pega essa ideia aí, que a gente vai fazer uma aplicação importantíssima nesse momento. Veja. Essa anomalia preserva a vida. Olha como a água é sensacional, né? Nosso planeta, né, 70% aproximadamente é formado por água. Nosso corpo, né, quando criança, 70% é formado, né, por água. Então, a água é o que dá sentido à vida. E um dos motivos é justamente esse comportamento anormal. Veja. O que acontece nessa situação aqui? Vocês percebem nessa imagem que eu tenho um lago totalmente congelado. Vamos supor aqui menos 10 graus Celsius. Só que embaixo dessa camada de gelo tem a água líquida.
Poxa, como isso é possível, professor? Eu estou com um gelo aqui na sua camada e embaixo aqui é líquido. Pois é. O que acontece com os lagos? Eles vão congelar de cima para baixo, justamente pelo comportamento anormal. Por quê? Vê só, temos aqui uma camada de gelo, tá bom? E temos a camada líquida, que a camada líquida ali próximo do gelo está a 0 graus Celsius, que é aquela na transição, né, de líquido para gelo, ok? Pelo fenômeno da convecção, né, que é a troca aí de mais denso por menos denso, vai acontecer uma rotatividade aí. O que é que vai acontecer? Lá embaixo, mais no fundo, a água ela vai estar com a densidade máxima. Então, se eu tenho uma densidade maior, a tendência é que essa substância afunde. Uma densidade menor, ela sobe. Então, na medida que existe essa troca, densidade menor lá no fundo, densidade maior mais na superfície, o gelo que está a 0 graus Celsius vai ter uma densidade menor, então ele vai subir. Então, ele vai ficar lá em cima. A água a 4 graus Celsius tem uma densidade o quê? Maior, como a gente viu. Então, ela vai descer. E isso vai permitir a vida lá no fundo dos lagos, né, oceanos, etc. e tal. Por conta desse comportamento anormal da água. Outro ponto importante, né, a água lá no fundo não congela, né? Tem sempre uma densidade maior, enfim, vai ficar em torno de 4 graus Celsius. Agora, claro, na medida que eu aumento a temperatura, né, vai aumentando essa camada de gelo. Inclusive, essa camada de gelo, um outro ponto importante, ela funciona como isolante térmico, né? Ela evita a parte do fundo também esfriar ainda mais, né? Então, o que acontece? Agora, claro, quando a temperatura diminui na superfície, né, terrestre, a camada de gelo vai aumentando, né? Vai aumentando. Menos 30 graus, a camada de gelo vai aumentando. Vai aumentando também o isolamento térmico, mas sempre a água líquida vai ficar sempre no fundo, né, porque tem uma densidade maior ali a 4 graus Celsius. Tá bom? Então, vamos pegar essas ideias aí, vamos resolver uma questão. Siga o mestre. Bem, essa questão trata justamente do que foi discutido em toda essa aula, né? Vamos lá. Quando aumentamos a temperatura dos sólidos e dos líquidos, normalmente seus volumes aumentam, né, pelo fenômeno da dilatação. Entretanto, algumas substâncias apresentam um comportamento anômalo, como é o caso da água, mostrado no gráfico. E aí vai aquele roteiro, né? A 0 graus Celsius, né, tá a questão do gelo. E aí eu começo a aumentar a temperatura, a água começa a se transformar em líquido, e aí entre 0 e 4 graus Celsius acontece o comportamento anormal da água. O que acontece nesse comportamento aqui, ó? O volume diminui, consequentemente sua densidade, como a gente viu, aumenta, porque são grandezas inversas, ó. Nesse intervalo aqui, o volume diminui e a densidade aumenta. Nesse ponto, o volume é um volume mínimo e a densidade é o que? Máxima, que é justamente o inverso. Passando de 4 graus, aí o que é que acontece com o volume? Passando de 4 graus, o volume aumenta, consequentemente a densidade acontece o quê? Diminui. Feita essa análise do gráfico, vamos analisar as alternativas para ver qual é a afirmativa correta. Vamos começar pela letra D. Essa letra D diz assim: quando a água está a 4 graus Celsius, ela apresenta sua menor densidade, a gente analisou. A 4 graus Celsius, a densidade ela é máxima. Então, essa alternativa dela é uma alternativa falsa. Letra C. Quando a água é aquecida a partir de 4 graus Celsius, sua densidade e seu volume aumenta. Aquecida a partir de 4 graus Celsius, ela vai vir para a direita. Indo para a direita, o volume aumenta e densidade diminui. Aqui está dizendo que densidade e volume aumentam. Então, a alternativa C é uma alternativa falsa.
Letra B, entre 0 e 4 graus, que é essa região aqui, entre 0 e 4 graus, que é essa região aqui, a diminuição de temperatura faz com que a água se torne mais densa. Ou seja, nesse ponto aqui, a diminuição de temperatura, ou seja, está indo para a esquerda, está dizendo que a água fica mais densa. Pelo contrário, indo para a esquerda, o volume está o quê? Aumentando. O volume aumentando, sua densidade, ao contrário, diminui. Então, vai ficar menos densa. Então, a alternativa B também é falsa. Só sobra a alternativa A e vamos confirmar. O volume da água aumenta e sua densidade diminui quando ela resfria abaixo de 4 graus Celsius, que é justamente esse caso aqui, ó. Abaixo de 4 graus Celsius, ela está resfriando, ó. Ela está indo para a esquerda. Indo para a esquerda, o volume está aumentando, como você vê no gráfico, consequentemente a densidade está diminuindo. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Tranquilo? E é isso, gente. Essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e já estou ansioso esperando você na aula de número 7, na qual a gente vai falar sobre calorimetria. Tranquilo? Então, grande abraço e até lá. Valeu!